Olá pessoal, então estamos de volta para dar continuidade ao nosso módulo de gatilhos e eu vou começar direto com um estudo que foi realizado em 1968. Leonard Beekman, Lawrence Berkowitz e Stanley Milgram analisaram 3 casos na literatura, 3 situações muito interessantes, muito legais de se trabalhar para essa nossa aula aqui e para mostrar algumas coisas a respeito de movimento, a respeito de gerar um processo educacional mais eficiente. Então, no primeiro caso, no primeiro estudo, eles fizeram o quê? Eles pegaram uma pessoa que ficava parada no meio da rua olhando para cima, olhando para o céu. O resultado foi bem interessante. 40% das pessoas que passavam pelo lugar também paravam e ficavam do lado dessa pessoa olhando na mesma direção. No segundo caso, 2 pessoas estavam paradas olhando para cima e dessa vez 60% das pessoas que passavam paravam e ficavam olhando na mesma direção. Por último, o terceiro caso, eles colocaram 4 pessoas olhando para cima e nesse momento 80% dos pedestres paravam e também olhavam para cima. Mas o que a gente pode entender como tudo isso? O que aprendemos com tudo isso? A conclusão que nós chegamos é, independente do motivo, seja medo, curiosidade, hesitação, quanto mais pessoas optam por determinada situação, determinada escolha, mais somos influenciáveis a tomar a mesma atitude. Por isso que eu coloco uma coisa muito importante que eu tenho notado nas minhas aulas e tem feito muito sucesso, tem dado muito certo. Incentive seus alunos a compartilhar as boas informações. Divulgar e comentar o material nas redes sociais é muito importante. Por isso que eu falei para vocês anteriormente de criar um blog, criar um canal, para onde as pessoas possam compartilhar aquilo que vocês fazem. Então criem em cada uma das palestras que vocês forem dar, cada uma das aulas que vocês forem ministrar, criem uma hashtag para que as pessoas possam seguir e compartilhar o material de vocês de maneira bem legal. Agora nós vamos entrar num gatilho bem interessante, um gatilho que talvez mais faça importante esse curso, que é o gatilho do porquê. Essa frase, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, ela é muito utilizada, mas muitas vezes as pessoas não sabem o sentido disso. Nós falamos sobre decisões rápidas, decisões lentas, e nós entendemos que decisões rápidas são tomadas a partir do inconsciente. O nosso cérebro, ele busca sempre respostas e justificativas racionais, que tenham sentido. Mesmo que a situação não existe uma justificativa, nosso cérebro sempre vai buscar um significado para tal ação ou pensamento. Talvez seja por isso que muitas vezes as pessoas recorrem ao sobrenatural para explicar algumas coisas que acontecem e elas não conseguem entender o motivo ou explicar de forma racional. Para que elas possam acalmar essa necessidade dessa resposta que o cérebro busca, se cria a ideia de obras divinas e assim por diante. Então sempre crie um porquê nas suas palestras. Esse trabalho é muito bacana e é citado no livro chamado Influence, de Robert Cialdini. Ele analisa um estudo que foi realizado sobre os pedidos de uma pessoa para passar na frente uma fila de xerox, ou seja, furar a fila. Estes testes, eles examinaram como diferentes solicitações podem afetar a disposição das pessoas para permitir que o indivíduo fure ou não a fila. No primeiro teste, o participante disse o seguinte: desculpa, eu tenho 5 páginas, posso usar a máquina de xerox? Nessa situação, dessa maneira, aproximadamente 60% das pessoas permitiram que ele furasse a fila e usasse a máquina antes delas. Na segunda situação, a solicitação foi ligeiramente alterada. Dessa vez, o participante disse: eu tenho 5 páginas, posso usar a máquina de xerox porque estou com pressa? Tu viu que teve uma diferença pequena entre as duas frases, os 2 pedidos, né? Bom, vamos dar uma olhada em cada um deles. Não foi apenas a solicitação minimamente alterada, mas sim o motivo, o porquê
que fez a diferença para que ele furasse a fila. Porque estou com pressa não é uma boa desculpa para a maioria das pessoas, para a maioria de nós. Mas mesmo assim, 94% das pessoas deixaram que ele furasse a fila dessa vez. Se você está achando isso estranho, vamos solicitar uma outra possibilidade, que foi o último teste. A pergunta foi, o pedido foi: desculpe-me, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de xerox porque eu tenho que fazer cópias? É uma justificativa sem dúvida nenhuma insuficiente que as pessoas deixassem o participante furar a fila, afinal, todo mundo estava ali para tirar cópias. Mas apesar disso, 93% das pessoas permitiram que ele repassasse na frente e apenas 1% a menos do que no caso anterior. Porém, 33% a mais do que o primeiro teste, no qual não há um porquê, não há um motivo. Entende que as pessoas, elas não interessam muito o motivo, mas que haja um motivo para que as coisas aconteçam? Então é muito importante que você use esses motivos. Eu vou passar agora para vocês um vídeo e eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. É um vídeo que ganhou muitos prêmios, tá? Então é bem importante. Prestem atenção nesse vídeo. Quando o Vitória foi fundado, eu estava lá. No dia que venceu o primeiro Bavi, eu corri enlouquecidamente. Nos momentos de glória, eu fervi. Na dificuldade, eu tive que ser frio. Mas logo fiquei quente de novo, pro Leão da Barra voltar a ser dos grandes. Eu sempre estive presente. Sou sangue rubro-negro, que corre forte nas suas veias e nas de quem vive pelo Vitória. E agora, eu vou estar também com quem precisa de mim para viver. O Vitória está jogando sem o vermelho em sua camisa. E só com a sua doação de sangue, a cor vai voltar ao normal. Acesse meusanguerubronegro.com.br e saiba onde doar. O Vitória sempre deu sangue por você. É hora de retribuir. Doe. Consegue entender o motivo? O poder do motivo, o poder do porquê? Sempre dê sentido para suas palestras e aulas. Explique o porquê de maneira clara e objetiva. Isso irá fazer com que os seus ensinamentos, aquilo que você tem que passar, sejam muito, mas muito mais efetivos e muito mais absorvido por aqueles que estão ali na frente. Então, sempre crie o slide dos motivos que fazem a necessidade das pessoas aprenderem e entenderem aquilo que você está passando. O próximo gatilho é o gatilho bem importante, bem legal e que motiva bastante gente. É o gatilho da novidade. Esse gatilho, ele passa a ser muito importante e usado como um resgate da plateia que está mais desatenta. Todo mundo dilata a pupila e presta atenção quando falamos: tenho novidades para te contar. Parece que larga um sinal no nosso cérebro e a gente passa a prestar mais atenção. Muitas pessoas chegam até a salivar. O ser humano tem um grande interesse pelo novo, por aquilo que ainda não sabe, aquilo que não conhece. Trazer novas maneiras de ver as coisas pode ser uma estratégia interessante em uma aula ou palestra. Você pode usar em cada final de bloco de 10 minutos, como nós aprendemos antes, uma pequena novidade. Ao final pode listar ainda as novidades e os pontos fortes em forma de resumo de toda a sua palestra. Eu geralmente uso isso na graduação e nos cursos presenciais, principalmente para reforçar os pontos que eu quero que os meus alunos, os meus ouvintes e espectadores gravem como sendo os pilares daquela matéria e daquele assunto. Então isso é muito importante para que a gente possa entender. Um dos grandes mestres da novidade, um dos grandes mestres da aprendizagem que mudou drasticamente a maneira de ver o mundo, usava essa estratégia. Vou mostrar para vocês agora um novo vídeo. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests
We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Gente, esse comercial da Apple ganhou vários prêmios pela inovação. Usaram uma ferramenta que é conhecida como storytelling, para em 1 minuto mostrar muitas coisas sobre o lançamento do primeiro Mac. Nós vamos falar muito ainda sobre esse curso através do storytelling. Isso que vai lhe deixar num patamar de qualidade de aula impressionante. Quando você entender esses processos, você vai entender as sacadas mais interessantes e mais legais. Eu quero mostrar agora um vídeo. Esse vídeo ele não foi ao ar, conforme ele vai ser mostrado para vocês, mas é só para que vocês entendam as oportunidades de gerar alguma situação impactante através de publicidade, através dessas coisas todas, tá? Quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Agora estou vendo. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Na cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Conseguiram perceber o que acabou de acontecer? Eu usei um vídeo para prender a atenção de vocês, para no final, aonde o Bilu, o extraterrestre, ele diz: apenas busquem conhecimentos, e linkar com a ideia dos cursos online e dos cursos que a gente desenvolve. Então é a oportunidade, muitas vezes, de usar alguma coisa que é, sem dúvida nenhuma, muito engraçada, uma sátira de alguns processos, para que a gente possa prender a atenção e mandar uma mensagem que, obviamente, é uma brincadeira, uma coisa a respeito desse processo todo. Conseguem perceber isso? Interessante, não é mesmo? Então, percebemos no nosso cérebro, primeiro o movimento, gente. Depois, figuras e fotos e, por último, as palavras. Pois é, esse slide ele serve para mostrar exatamente isso para você. Além dessa ordem de percepção, nosso cérebro gosta de ver coisas da esquerda para a direita. Vou inverter essa imagem para que vocês possam perceber isso. Olha só como fica mais interessante a ideia de continuidade, aonde o cérebro está na esquerda e as informações agora estão na direita. Anteriormente, assim, parecia que a imagem do cérebro nos puxava o olho e eu não conseguia voltar para a informação escrita. Isso é uma das dicas do processo de desenvolvimento de palestras. Toda vez que for possível, use de maneira, claro que plausível, a ideia de imagens na esquerda alta, gerando a informação primeiro lá para a direita baixa, tá bom? Se você notar, então, dentro dessa... Toda vez que eu mudo a imagem, seus olhos eles vão buscar a concentração primeiro na figura e depois no texto. Então esse é o motivo que muitos dos slides até agora estavam dessa maneira, com a figura na parte esquerda e o texto, ou o que eu queria que vocês prestassem atenção, no lado direito baixo. Vamos fazer uma brincadeira agora para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito disso do cérebro de vocês. Eu vou passar algumas palavras e cores e eu gostaria que vocês lessem a cor, dissessem a cor conforme ela vai aparecendo. Tá? Notaram que é difícil a gente entender que cada palavra
quando escrita de outra cor, ela nos confunde um pouco a respeito da cor e do real sentido da palavra e a ligação da cor? Isso é muito natural no nosso cérebro. Agora eu quero mais um exemplo, vou mostrar para vocês. O pai de João tem 5 filhos, Lalá, Lelé, Lili, Loló e a grande maioria ou parte de vocês disse Lulu. Mas na verdade, o pai de João tem 5 filhos, Lalá, Lelé, Lili, Loló e João. Né? João é o 5º filho. Você não acredita em mim? Acha que o que eu estou falando não faz sentido? Tá bom, olha só, eu usei isso com vocês durante módulos anteriores. Eu vou mostrar isso, tá, para vocês na hora que você deve ter percebido e até mesmo ter te irritado um pouco, mas não sabia o motivo. Eu vou passar um trecho novamente daquilo que eu usei, onde eu usei, para chamar a atenção de vocês, para que vocês notem como foi chato ter um movimento nesse momento, tá? Preste atenção nessa parte. Importantes, sejam eles justificados, sejam eles à esquerda, à direita ou centralizados. Aqui eu vou mostrar para vocês um layout onde eu vou usar esses agrupamentos, contrastes e alinhamentos. Aqui eu já mudei um pouquinho. Eu já tirei do fundo branco e coloquei um fundo com uma tela, com uma imagem estourada, e agora eu vou trabalhar a questão do alinhamento. Aqui podem notar que as nossas palavras elas estavam totalmente aleatórias aqui, agora elas já estão relativamente alinhadas, mas elas ainda não estão. Conseguiram perceber esse ponteiro do mouse chato? Sim, isso foi posto por gosto. Espero que vocês me entendam. Vocês podem assistir o módulo quantas vezes quiser e agora tentem não assistir, não olhar para esse ponteiro, tá? Chatão. Então, você ficou olhando para o que se movia na tela. Chegou até tirar sua atenção do que você estava prestando atenção ou estava sendo dito ou ensinado. Agora vai lá e volta no módulo 4 e assiste novamente, tá? E tenta não olhar para o ponteiro que está se movendo e assim vai aprender mais. Nesse módulo atual nós vamos continuar falando isso e vamos falar um pouquinho mais sobre animações. As animações são coisas muito legais, muito interessantes e são muito usáveis, tá? Eu vou passar para vocês agora uma forma que a grande maioria dos professores usa nas salas de aula para chamar a atenção dos alunos, o que é geralmente um tiro no pé, tá? Deem uma olhada nesse slide. Eu disse para olhar o slide, não o sapinho frenético que não para de pular. Essa aqui é uma lâmina, um slide de uma aula 1 de Biologia dos Anfíbios, do professor Josnel Rudinei Barros. Eu inventei esse nome. O Colégio Nossa Senhora da Resistência, que também eu inventei. Mas notem que isso é muito comum. As pessoas usam lá a imagem alta, os textos altos, e com uma imagem pequena lá no canto, pulando uma animação. Claro que é a melhor intenção do mundo fazer esse tipo de coisa, mas acredite, não funciona. Para que a gente possa usar animações, a gente tem que ser muito mais esperto do que isso e colocar esses gifzinhos pulantes e insuportáveis. Ou senão aquela pessoa, aquele palestrante que termina a sua palestra dessa maneira. Isso é realmente muito desagradável. E ainda para fechar com chave de ouro, ele ainda bota mais uma animação assim. Incrível, né? Como as pessoas podem ser extremamente prejudiciais a si mesmo. Não adianta você fazer uma palestra, ter um conteúdo muito bacana, se você faz slides dessa maneira, gente. Por favor, vamos começar a prestar atenção em como usar GIFs nos slides e nas apresentações. Onde é que eu posso encontrar, por exemplo, animações interessantes, GIFs interessantes? Esse, por exemplo, chama muita atenção. Ele é um GIF extremamente importante, extremamente bem montado, que mostra essa ideia de interação entre o texto e aquilo que eu quero promover. O site que eu indico para vocês é esse site aqui, tá? O GIPhy, G-I-P-H-Y. Para que a gente possa fazer isso, esse uso, a gente pode fazer aqui a busca do assunto que nós queremos e depois da busca que nós acharmos o nosso GIF, nós vamos apertar em download. Aqui vai aparecer várias possibilidades de download para mídia social, MP4, bem pequenininho, tá? Se você quer usar na sua palestra, use em MP4. Ele vai baixar exatamente como eu usei aqui, ó. Aqui eu estou usando um GIFzinho, tá? Do GOT. Vou mostrar para vocês, ó. É a mesma que eu baixei. Então eu coloquei a informação onde o GIF
está fazendo uma linha direta para o texto, e aqui eu criei a ideia de que, como tem uma vareta, que alguém está falando, ó. Não exagere nos GIFs. Tá? GIFs interessantes são GIFs como esse aqui, por exemplo, que podem ser aplicados no final de uma palestra e que vão induzir muitas vezes as pessoas a realizar aquilo que elas estão vendo, ou seja, aplaudir a sua palestra. Olha só esse GIF de gráficos que interessante. Faz a entrada, faz o trabalho e depois ele para. E exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Vamos falar um pouquinho sobre gráficos. Para que a gente possa usar gráficos, eu vou ensinar para vocês aqui, ó, vai em inserir. Em inserir, vai em gráfico e vai poder escolher o tipo de gráfico que você vai querer trabalhar. Bom, isso são aulas de PowerPoint, talvez a gente possa falar um dia em um curso presencial a respeito disso. Mas o meu objetivo agora é mostrar como é que a gente pode tornar um gráfico mais vendável, mais aceitável numa apresentação. Eu peguei um gráfico qualquer na literatura, aí no Google, e trouxe para vocês. Vejam este gráfico e vejam quantas informações ele tem. Pois é, nós vamos remover o desnecessário. Primeiro, apague o fundo, deixe branco, tire as linhas, isso é insuportável no gráfico. Notem que não tem o porquê nós temos essas linhas, números e essa cor gritante atrás. Então, primeira coisa, removemos os desnecessários. Depois que a gente fez isso, a gente vai fazer uma limpeza. Vamos limpar também os valores do lado e vamos tirar a informação que estava aqui, ó, número de respostas. É óbvio que ali são o número de respostas. Então eu tiro essa informação. Agora eu vou pegar e vou melhorar a letra, deixar a letra mais legível. Veja que eu mudei drasticamente a letra lá em cima, mulheres e homens. Dei destaque para as cores. Agora eu mudei aqui embaixo. Ó, veja que fica bem mais legível. E agora eu tirei o peso das cores. Eu deixei em tons de branco e preto. Tá? Então assim fica muito mais fácil de se fazer um comparativo, sem chamar a atenção para um ou para outro gráfico mais. Mas o branco talvez não seja a melhor opção, então eu coloquei um fundo. Eu coloquei um fundo de papel amassado. Sim, exatamente, é um papel amassado. Eu peguei uma folha de A4, uma folha para botar na impressora, uma folha branca, né, uma folha de papel, amassei ela e desamassei. Peguei a câmera do meu celular, bati uma foto e usei como fundo. Vocês podem fazer isso também. Às vezes vocês olham uma textura interessante, um fundo bacana. Esses dias eu estava em um voo e eu peguei e fui ao banheiro, olhei, achei bacana o revestimento de dentro do banheiro do voo, tirei uma foto e vou usar como um fundo. Então agora nós vamos notar, olha só, olha a diferença entre os dois gráficos. Isso sem dúvida nenhuma é uma apresentação mais limpa. Tá? Qual é que está mais limpa? São os mesmos resultados, só que um tem Kung Fu e outro não tem Kung Fu, tá bom? Então, para que a gente possa continuar, nós vamos fazer primeiro o quê? Uma pausa para o café. Olha os GIFs entrando novamente aí. Então, pessoal, eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo módulo. Abraço e até mais!